Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai... Estou no lugar certo aqui, Brunão? Hoje a gente vai encerrar a nossa série chamada Sem Filtro. A gente iniciou uma série de reflexões pensando sobre esse tema. Foram 3 reflexões e hoje eu quero encerrar essa série e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E eu vou ler Gálatas 5, dos versículos de 1 a 15. Gálatas, capítulo 5, de 1 a 15. Eu vou orar. Jesus, que ao lermos o trecho da Tua Palavra, o nosso coração, a nossa razão, tudo isso seja domado pela graça e pelo poder do Senhor, e que a gente possa compreender com muita clareza e com muita profundidade o que o Senhor quer terminar de falar conosco sobre esse tema de filtros na nossa vida. E eu peço para que esse texto possa nos ensinar muito sobre aquilo tudo que a gente tem caminhado nos últimos 3 domingos. Abençoe-nos, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. E diz assim o texto, Gálatas 5, de 1 a 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé, que atua pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não vem daquele que vos chama. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós, confio no Senhor, que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Amém. No romance de Dostoiévski, chamado Os Irmãos Karamazov, tem uma cena muito intrigante. Na verdade, o livro é bem intrigante, longo, cheio de personagens, a gente dá uma viajada nele, mas uma cena é muito intrigante e ela vai servir, né, hoje de isca, ela vai servir de pretexto, ela vai servir de um gancho para a gente poder refletir tudo o que eu quero dizer para você hoje.
Nessa cena que eu estou me referindo, tem uma acusação que é feita pela igreja. E essa acusação que é feita pela igreja, ela é representada pela figura do grande inquisitor. E o grande inquisitor questiona nada mais, nada menos do que, sabe quem? Jesus, que tinha voltado. A igreja, como a grande inquisitora, questiona a Jesus que tinha voltado. E sabe qual é a grande questão que a grande inquisitora e que a igreja faz para Jesus? Ela olha para Jesus, segundo Dostoiévski, no seu romance, olha para Jesus e diz assim, por que você veio nos atrapalhar? Por que viestes? Por que vieste nos atrapalhar? E olha, essa frase, esse trecho do livro me dá uma impressão de que, às vezes, hoje, a gente está fazendo a mesma pergunta. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho a impressão de que Jesus atrapalha a engenhoca que muitas pessoas construíram com o nome de igreja. Eu tenho a impressão que Jesus atrapalha essa engenhoca que a gente às vezes constrói dando o nome de igreja, uma igreja que é tão institucional e que Jesus acaba atrapalhando, porque a gente quer favorecer a instituição com as suas demandas e a gente olha para Jesus e Jesus diz assim, não é o caminho. Hoje, a autoridade que recai sobre os líderes eclesiásticos por aí, o que esses líderes eclesiásticos exigem? Eles exigem das ovelhas, que não são deles, porque eu não tenho ovelha, eu não tenho ovelha. Quem tem ovelha é Jesus. Eu sou chamado para cuidar da ovelha de Jesus como pastor, porque eu também sou ovelha. Mas não se esqueça disso. Eu também sou ovelha. Então, as autoridades religiosas dos dias de hoje, elas ficam exigindo das ovelhas de Jesus obediência àquilo que eles chamam de liberdade. Então eles chegam para as pessoas na igreja e dizem assim, olha, vocês têm que obedecer o meu conceito e aquilo que eu chamo de liberdade. Porque fora desse discurso que eu apresento para vocês de liberdade, fora disso é escravidão. Na prática, a coisa funciona mais ou menos da seguinte maneira. Os líderes, então, vão decidir a vida das ovelhas porque elas são incapazes de lidar com a liberdade. Elas são incapazes de serem livres. Porque se as ovelhas se sentirem livres, elas vão se perder. Porque se as ovelhas se sentirem livres, elas vão pecar. Porque se as ovelhas ficarem livres e tiver um discurso sobre liberdade, elas vão cair na desonra, elas vão cair na libertinagem. Então, o que acontece é que a igreja e os próprios líderes de hoje, eles atribuem a si mesmos a função de proteger as almas que lhes foram confiadas. Então, é como se o pastor dissesse assim, olha, vocês estão aqui sob o meu poder e tem que ser desse jeito, vocês têm que ouvir o que eu estou dizendo e tem que ser assim. Se fugir desse padrão, se fugir desse jeito, não pode. E sabe por quê? Essas coisas acontecem muito no meio da igreja. Eles dizem que a liberdade acaba sendo um grande problema para as pessoas da igreja. Elas não podem ser livres. Elas não podem viver aí fora com a ideia de que são livres. Elas precisam sempre estar atentas à igreja e à liderança e não pode dar um passo fora daquilo que eles chamam de liberdade. A liberdade está naquilo que eles falam. Bom, qual é o resultado? O resultado é muito simples.
As pessoas ficam libertas dessa coisa de ter que decidir a vida delas. Com quem que eu então para eu namorar com fulana, beltrana, tal, eu tenho que pedir para o pastor da igreja, porque se ele não liberar, ele não pode. Tá, então, ok. Então, ele é a lei. Então eu não posso, depois do happy hour, do trabalho de uma sexta-feira, sentar com os meus amigos, eles vão tomar um chopp, eu não posso tomar um chopp com eles, porque bebida alcoólica é pecado, então eu não posso. Tá bom? Veja, leis, liberdade. O que eu estou só citando coisas simples, ok? São simples, mas que acontece. Acontece. O que isso gera no meio das pessoas da igreja é que elas se veem livres, libertas dessa coisa de ter que ficar decidindo as coisas, de assumir a responsabilidade daquilo que elas gostam, daquilo que elas são. Então, já que elas estão livres disso, o que elas fazem? Elas também não são bobas. Primeiro, elas fazem o jogo do esconde-esconde. Na igreja, elas são devotas. Fora da igreja, elas são perversas. Porque o que o jogo pede é que ninguém descubra. Ninguém descobrindo, tá tudo bem. Segunda coisa que acontece é que acontece algo no meio da igreja. Aumenta-se demais o medo na igreja. Medo dessas pessoas assumirem do que gostam, como fazem, como vivem, suas demandas, suas características, suas afinidades. As pessoas têm medo de viverem como livres e aí elas se sujeitam à escravidão. Elas têm medo de serem livres e se sujeitam à escravidão. Bom, aí você fala assim, Vila, o que você está falando, cara? Assim, as coisas estão meio perdidas, eu tenho a impressão de que está meio perdido. O que você está querendo dizer? Bom, o que eu estou falando hoje aqui não é apenas o contexto atual que a gente vive. O que eu estou acabando de falar desde o início da minha fala é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. O texto bíblico que a gente leu hoje é um texto forte, é um berro. Eu imagino que a pena do apóstolo Paulo estava apertando o papiro porque ele estava muito bravo. Em toda a carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai encontrar um apóstolo irado. Porque o que está em jogo nessa carta é a verdadeira liberdade cristã. Olha o que diz o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Bom, o que estava acontecendo na igreja? Simples. Alguns judeus, lá no meio da igreja, eles estavam ensinando que a salvação era impossível sem a observância da lei de Moisés. Eles estavam dizendo, olha, para você ser salvo, você precisa observar e você precisa cumprir com todos os requisitos da lei mosaica. Eles estavam promovendo, no meio da igreja, o que o Paulo chama na carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 6, de outro evangelho. Uau! O Paulo está dizendo, olha, esse pessoal, eles estão ensinando um outro evangelho para vocês. E aí Paulo pega pesado, porque ele diz no texto que nós lemos, Cristo nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Bom, ele está batendo na religiosidade judaica, o Paulo. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, ou vocês voltam a serem escravos da lei, ou vocês acreditam que Jesus ofereceu liberdade para vocês viverem a vida. Vocês vão ter que decidir para onde é que vocês vão. Ou vocês vão continuar com essa coisa da circuncisão, de viverem o legado, de viverem a lei mosaica debaixo dela, ou
vocês entendem de uma vez por todas que Jesus cumpriu essa lei no lugar de vocês e que vocês agora são livres. Sabe qual é o grande problema da igreja lá na Galácia? Para nós hoje, é o mesmo. Nós somos aficionados pelos aparatos religiosos, porque os aparatos religiosos, a estrutura religiosa, ela nos escraviza. Sabe por quê? Porque é difícil demais de acreditar e de aceitar a liberdade que Jesus gerou em nós. É muito difícil de a gente aceitar essa liberdade. Então é mais fácil a gente aceitar a voz de uma placa denominacional que nos dê regras para cumprir, do que viver livre em Jesus. E quando a gente se depara com a liberdade de Jesus, sabe o que acontece? A gente faz a mesma coisa que o grande inquisitor no livro de Dostoiévski fez com Jesus. Nós olhamos para Jesus e a gente diz, não nos atrapalhe. A gente sabe reger a igreja. A gente sabe o que o povo precisa. A gente sabe como podar esse povo. A gente sabe como marcar a área deles. Porque afinal de contas, Deus, se eles viverem livres nesse mundo lá fora, eles vão se perder. E a gente vira um bando de Big Brothers Brasil da vida dos outros, inspecionando, porque a gente não consegue viver num mundo livre. E se a gente quer viver com Cristo num mundo livre, a gente tem medo de assumir a nossa liberdade. E por conta disso, a gente se esconde atrás da escravidão religiosa. Porque é mais fácil. A carta de Paulo é um manifesto a favor da liberdade cristã. E quando eu falo liberdade cristã, eu imagino que com toda certeza você já deve ter ouvido em algum lugar que a liberdade não é desculpa para libertinagem. Liberdade não é libertinagem. E sabe, eu acho que talvez isso seja tudo o que a gente ouviu na nossa vida sobre liberdade. O que ela não é. Ela não é libertinagem. E quando a gente fica ouvindo muito esse negócio, liberdade não é libertinagem, sabe o que gera na gente? Dúvidas, medo, porque a gente não sabe o que a gente pode fazer, e filtros. Nós usamos filtros. Porque a gente tem medo de ser quem nós somos na igreja. E para a gente ser aceito no grupo, para a gente fazer parte da comunidade, a gente vende uma imagem filtrada sobre nós, para a igreja e para as pessoas. Sabe qual é a grande questão aqui? A grande questão em torno disso torna-se, não é a pergunta não fica, o que é que Jesus diz? Não, a pergunta fica, o que a igreja diz? O que o pastor diz? O que a liderança diz? Ao invés de ser o que Jesus diz. Eu não estou falando com isso que a igreja fala diferente de Jesus. Eu não estou dizendo que a igreja tem um discurso e Jesus tem outro discurso. Não estou falando isso. Mas a tendência nossa é a gente querer circuncidar novamente as pessoas pelos atos religiosos. A nossa tendência é querer dominar a igreja. A nossa tendência é querer dominar as pessoas num discurso que oprimam, que venham oprimi-las,
para que elas não tenham coragem de viver livres lá fora. Versículo 6 diz algo muito poderoso. Ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso aqui é maravilhoso. Paulo está dizendo o seguinte, que não se trata da gente enjaular as pessoas na igreja pelo medo. Não adianta a gente querer enjaular as pessoas, instalar elas na nossa igreja para que elas possam cumprir todos os rituais da nossa denominação. Não adianta a gente querer também enjaular, trazer para a igreja aqueles que são incircuncidados, ou seja, aqueles que estão longe do evangelho. Então, para a gente alcançar o coração deles, a gente negocia algumas coisas, a gente negocia um discurso, para que todo mundo fique à vontade entre nós. O Paulo não está falando sobre enjaular pessoas aqui. Seja pela doutrina, ou seja por um jeitinho agradável de falar. Ele está dizendo que trata-se de envolver pessoas por uma fé que atua pelo amor. Uma fé que atua pelo amor. E sabe o que é que a gente ouve quando a gente tenta viver uma fé que atua pelo amor com pessoas que já estão na igreja e com as pessoas que não estão na igreja? A gente ouve o seguinte: mas o amor exorta. A gente não pode só amar as pessoas. Tem sempre o mas, né? Não, a gente ama, mas o amor bate, o amor exorta, o amor puxa. É verdade. É verdade. O grande problema nosso hoje, abrindo até um parêntese, é que a gente confunde amor que exorta com ira que exorta. Porque a disciplina que atua com base no amor, ela é corretiva, e ela é produtiva, e ela gera vida. Jesus confrontou inúmeras vezes o coração das pessoas, e eu não vi ele em nenhum momento confrontando pessoas, a não ser os fariseus que eles se achavam donos da lei, donos do reino dos céus, né? Mas as pessoas que vinham de fora, feridas, você vê uma ternura de Jesus a falar com elas. A disciplina que brota da ira, fulano errou, fulano dentro da igreja fez isso. Pegamos no Instagram da pessoa, a pessoa lá, não sei, fazendo não sei, olha aqui, vou printar e vou mandar para a liderança da igreja. E a liderança da igreja fica babando, esperando, parece que não tem o que fazer na vida, né? Não tem boleto para pagar, não é possível. Eu não estou aqui para ficar inspecionando a vida de ninguém. Deus me livre. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês são livres para viver a vida no Evangelho. Onde quer que vocês estejam. Agora, a disciplina que brota da ira, ela tem um espírito vingativo. Ela destrói as pessoas. Ela exclui as pessoas. Ela exclui as pessoas da mesa de Jesus. Ela exclui as pessoas da comunidade. Ela gera vergonha, pavor, exposição pública. Só abrindo um parênteses, né? A questão é que a liberdade em Cristo, ela produz uma saudável independência da pressão do grupo. Quando a gente é livre em Jesus, a pressão do grupo não tem mais poder sobre nós. Quando a gente é livre em Jesus, a gente não precisa mais fazer da pauta da nossa agenda ficar a querer agradar as pessoas com quem a gente convive. Quando a gente é livre em Jesus, nós somos livres do cativeiro da reverência humana. Do outro ter que nos reverenciar porque a gente fez alguma coisa, e a gente fica sempre esperando alguém se curvar aos nossos pés por alguma coisa que a gente fez. Seja em nome de Deus,
ou seja em nome do trabalho, ou seja em nome do que for. A opinião pública sobre mim e sobre você, manipulando a nossa vida, ela é tirana. Ela nos engana. E ela tira de nós essa coisa de que nós somos livres para viver. Nós somos livres para viver. O problema é que quando a gente começa a pregar a liberdade em Cristo, hoje, você começa a sofrer perseguição dentro da igreja. Porque quando você começa a falar sobre liberdade em Cristo, algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, você é liberal. Você é liberal. Você não lê a Bíblia como deveria, você não faz a exegese, a hermenêutica, você não estuda a Bíblia como deveria, você não interpreta a Bíblia corretamente. Você é muito liberal. Você deixa o povo solto para viver. Aí eu deixo mesmo. Eu não sou dono de ninguém. O negócio é que o Paulo também falou sobre isso. No versículo 11, ele diz assim, eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, ou seja, se eu continuo na vibe da religião judaica, como eu fazia, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. O Paulo está dizendo, eu sou perseguido exatamente porque eu rompi com a escravidão da lei. Eu sou perseguido hoje porque o que escandaliza eles é a liberdade da cruz. Eu sou perseguido hoje porque o evangelho tirou o poder e a autoridade dos líderes eclesiásticos. Porque só tem um que tem poder e autoridade no meio da igreja. E não é bispo e pastor e homem algum. É Jesus de Nazaré. Porque nós somos todos iguais. O Paulo não era perseguido por pregar a circuncisão, mas a liberdade em Cristo. O pior é quando, em nome da liberdade, a gente pauta a nossa salvação, em nome da nossa liberdade, a gente pauta a nossa relação com Deus, a gente pauta a nossa salvação naquilo que a gente faz em nome de Deus. Por exemplo, se eu fui a um culto hoje, tirei um peso, velho. Porque se eu ajudei alguém na igreja hoje, só fiz o que eu tinha que fazer como crente, beleza. Lei. Se alguém olha para você e diz assim, vamos supor uma cena, sábado à noite vai ter um evento na igreja. Aí você não vai, porque no sábado à noite o seu chefe, que não estava muito legal, ligou para você e marcou com você num bar aqui em Águas Claras para você tomar um chopp com ele. E ele queria conversar com você sobre o casamento dele que está acabando e você foi. E ele chorou e você falou do evangelho para ele, mas aí tiraram uma foto, né? O seu chefe tirou uma selfie e publicou no Instagram. E aí o pastor da igreja viu e olhou para você no domingo de manhã e disse, irmão, quero falar com você. É isso que eu estou falando. Estou falando sobre lei. Ontem à noite tivemos programação na igreja. Com pipoca. O cara comendo picanha com chopp. Vai vir para comer pipoca mesmo. A igreja também tem que ajudar, né? A concorrência está difícil. Tivemos uma programação na igreja. Você não veio. Aqui você com um cara tomando chopp. Num boteco aqui. Inclusive vi até o Vila esses dias nesse boteco aqui. Lei. Então, a gente fica com medo e a gente usa filtro. Porque quando vai para tirar foto, aí você fala, não tira foto, não posso não. Porque você ainda é escravo da circuncisão. Você não é livre para assumir quem de fato você é. Não, eu estava assim mesmo tomando chopp com o meu chefe.
E estava bom, estava gelado, estava gostoso, a gente comeu lá e eu falei do evangelho para ele e foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho a impressão de que se Jesus vivesse hoje, a gente teria que disciplinar Jesus. A gente teria que excluir Jesus da igreja. Ele ia dar muito trabalho. Porque quando a gente ia querer fazer algum evento de igreja no parque da cidade, ele ia estar falando com os bêbados, ia estar falando com as mulheradas lá que a gente não quer olhar, sabe? Ele ia dar muito trabalho. Então a gente ia chamar Jesus e falar assim, Jesus, não dá, o seu lugar é aqui dentro da igreja. Fica aqui. A gente vai trancar aqui para quando a gente voltar no domingo, você ficar aqui. Porque a gente vira as costas, você vai para o boteco, a gente vira as costas, você está falando com gente que a gente não pode falar, não dá. A Santa Inquisição, por que você nos atrapalha? O grande dilema de abandonar os filtros é que a gente não aceita a graça libertadora para sermos quem nós somos em Jesus no mundo. Porque só quem não está em Jesus tem medo de ser o que é. Quando a gente não está em Jesus, a gente tem medo de ser quem a gente é. Mas quem está seguro em Jesus, a gente não tem medo de assumir para o mundo quem a gente é, o que a gente faz. Porque está tudo bem. A gente é livre. Eu não sou escravo da religião. Eu não sou escravo do discurso de guru religioso nenhum. A liberdade, no Evangelho, o Paulo fala isso no final do trecho que eu li, dos versículos de 13 a 15, ele fala, não, a liberdade realmente não é libertinagem. Mas a gente vive. E não vive mais na lei. É por isso que tem muitos filtros entre nós. Porque o escândalo da nossa humanidade fica escondido num lugar onde deveria ser visto. O escândalo da nossa humanidade, a gente vem para um culto como esse, e o escândalo da nossa humanidade semanal fica escondidinho. Porque, não, eu não posso revelar a minha humanidade na igreja. Imagina se o povo souber da minha história, da minha semana, como foi perversa. Imagina se o povo souber. Como se a gente também quisesse ficar futricando a sua vida. A gente quer transformar, a gente quer ver transformação de pessoas. Mas o escândalo da humanidade fica escondido, onde aqui deveria ser visto, acolhido, transformado pelo poder de Jesus em nós e pela graça que vai fluindo do nosso coração e vai tocando o coração uns dos outros. E sabe o que é mais triste nos dias de hoje? É que as igrejas, elas não veem mais esses milagres de encontrarem as pessoas no meio delas sendo transformadas, porque as pessoas têm medo de serem mortas pelos seus erros. E estou falando de morte espiritual, morte psicológica, dê o nome que você quiser, e quase também física, porque, assim, é terrível dizer, mas quantas e quantas são as pessoas que entram nas igrejas, acabam achando que aqui é um lugar de confiança, abrem o coração, são expostas, entram numa depressão e depois tiram a vida. A culpa é de quem? Porque tem sangue nas nossas mãos. A gente trata a vida do outro como se fosse uma coisa banal. A gente trata a história dos outros como se fossem umas histórias banais. A gente não reconhece a dor e a história das pessoas com ternura, com respeito, com cuidado. Então as pessoas vêm para cá e é melhor e mais fácil para elas usarem os filtros. Porque elas não precisam mostrar para ninguém os cômodos mais terríveis das almas que estão escondidas nela. Elas têm medo de serem mortas ao chegarem aqui e revelar o erro. E elas não sabem que pode sim
serem transformadas pela confissão dos erros em um lugar de santidade no coração, de respeito, de acolhimento e de cura. E metade da culpa, dos filtros que enganam, que enganam, vem da igreja. Porque a igreja não sabe acolher. A igreja não sabe acolher, não sabe desenvolver um cenário de diálogo, de pureza no coração para acolher as feridas, para acolher a humanidade, para acolher a dor, para acolher as misérias. Porque a gente tem que estar aqui todo mundo polido. A gente tem que estar aqui todo mundo bem. Ninguém pode estar lascado. Ninguém pode ter errado. Então é melhor a gente usar o filtro. Porque a gente chega aqui, ninguém sabe de nada, tá tudo bem. A gente segue a vida ferido, machucado, sangrando, debaixo dos filtros que a gente usa, o nosso rosto desconfigurado de tanta dor. E o lugar de cura pode ser aqui. Quando a gente encontra o coração do outro num boteco que seja, tomando um café, tomando uma cerveja, conversando, tomando um suco, sei lá o quê. Mas é aqui. Eu sendo o hospedeiro, e vocês entrando no meu coração, e a gente sermos nós dois juntos transformados pelo poder do Evangelho em nós. Mas metade dessa culpa que as pessoas usam nas igrejas, metade dessa culpa é da igreja. Porque a gente não cria um diálogo, a gente não cria um ambiente de diálogo, de acolhimento. Agora, a outra metade dessa tragédia vem de nós mesmos. Porque a gente prefere ser escravo da lei. A gente prefere do que assumir a liberdade de Jesus em nós. É conveniente a gente ficar escravo. Porque a gente mantém vidas paralelas, ao invés de a gente assumir o negócio. É isso aí mesmo. Qual é o problema de Jesus com isso aqui? A gente prefere servir a lei do que sermos livres em Jesus. E aí eu posso ouvir assim, sabe, do capítulo 3 de Gálatas, eu posso ouvir a pena de novo brava do Paulo para os Gálatas, escrevendo para a gente assim: ó Gálatas insensatos, ó brasilienses insensatos, ó cristãos do século 21 insensatos. Teve uma vez que um pastor, ele estava conversando com o mentor espiritual dele, e aí estava lá conversando, aí o mentor espiritual olhou para o pastor e falou assim: cara, meu amigo, deixa disso. Deixa de parecer e de falar como um santo. Vai ser melhor para todo mundo aqui. Achei isso fantástico. É isso. E o santo aqui, essa coisa... Você entende o que eu estou querendo dizer? O santo como essa pessoa que... Não, eu estou acima de você, eu não faço as coisas que você faz. Você pode sair daqui escravo da lei hoje. Achando que o que você faz em nome de Deus, cumprindo exigências, vai te fazer livre. Mas para isso, você vai ter que usar inúmeros filtros. Porque a lei é impossível de ser cumprida na nossa salvação. Ou você pode sair daqui hoje livre em Jesus, compreendendo que viver pela graça inspira uma consciência crescente de que nós somos o que somos aos olhos de Jesus e nada mais. Nós somos o que somos aos olhos de Jesus e isso basta. O seu Deus é maior do que a impressão que as pessoas têm de você. Seja livre no Evangelho. Vá viver. Chega de ser escravo da lei, escravo
da religião, sem filtros e curados de todo esse mal. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom e eu te agradeço porque o Senhor nos dá a chance de sempre aprendermos com a tua palavra. O Senhor nos dá a chance de a gente sempre sermos tocados pela verdade que vem do Senhor. E a gente não quer voltar a ser escravo da lei, da religião. Não, a gente é livre. O Senhor morreu por nós e nos fez livres. A gente não quer ser carrancudo, a gente não quer ser esse cristão com essa cara fechada, que não pode nada. Não, Senhor. A gente sabe o que a gente pode fazer ou não. A gente sabe. A gente só não quer mais ser escravo de percepções alheias. Nós queremos ser livres diante dos seus olhos. E ajuda-nos a vivermos sem o filtro, para que, em nome de Jesus, seja aqui em qualquer outro lugar, nós sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Em teu nome, eu oro e agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e que você viva essa semana como livre. Você é livre em Jesus. Viva para a glória dele, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Semana.